Oi, tudo bom? Bom, pessoal, estamos então agora já gravando, né, o nosso estudo de hoje. Então, nós iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inicialmente, né, nós queremos dar as boas-vindas aí a todos, né, que estão participando do nosso estudo de hoje e agradecer a Cristiane, né, que é a anfitriã de hoje, né, do nosso estudo bíblico. Então, agradecemos muito, né, ela está oferecendo a sua casa virtualmente, né, para nós, então, hoje fazermos estudo bíblico na casa da Cristiane, tá? Então, o café de hoje, o chimarrão é por conta da Cristiane, sintam-se todos servidos, né, virtualmente, né, com o chimarrão e o café da Cristiane. Depois ela disse que vai servir um bolinho também, tá? Mais tarde. Mais tarde, tá? Depois do estudo, então. Então, nós iniciamos o nosso estudo de hoje. Inicialmente, nós vamos ouvir uma música que é bastante conhecida, para nós darmos início, que é a música Deus Está Aqui. Lembre de mim. É outra, desculpem. Já vai aí. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está no céu,
Muito bem, então o nosso estudo de hoje, conforme já anunciado, né, hoje quando eu coloquei o áudio, para vocês poderem saber da temática, né, então hoje é sobre vigilância. E antes de nós começarmos o estudo, o texto em si, eu queria repetir a pergunta que eu fiz hoje de manhã, se alguém de vocês já perdeu o ônibus alguma vez? Alguém já? Várias Várias? Alguém já perdeu o trem? também. É assim, né? A gente tá chegando perto e o ônibus vem, né? E aí a gente fica naquela frustração, né? Não deu tempo. Isso acontece, né? Certamente já aconteceu muitas vezes, né? Quem depende de ônibus e trens, principalmente os ônibus urbanos, né? Que circulam, né? Com mais frequência. Eu lembro quando eu estava no estágio, na Transamazônica, e lá não tinha ônibus. E a gente dependia de carona de caminhões que iam para o garimpo. E não era assim toda hora que passava um caminhão. Aliás, não era todo dia. Às vezes passava um dia e não passava um caminhão. E aí, como a gente dependia desse transporte, a gente tinha que ficar atento mesmo, tinha que ficar sempre na espreita, tentando ouvir o ronco de um caminhão. E quando ele vinha, pegar a mochila, sair correndo para a estrada para ver se conseguia uma carona. E aí não dá para dormir no ponto, né? Não dá para esperar para depois, porque se, de fato, né, se não pegasse carona naquele dia, talvez demorava mais 2, né? Até você ter uma oportunidade novamente de ter carona. Então, essa ideia, né, do ônibus ou de nós estarmos à espera de um transporte, ele vem justamente ao encontro, né, dessa parábola de hoje, que fala, e que tem como título, né, a parábola do servo vigilante, que nós encontramos lá em Lucas. Eu vou compartilhar aqui o texto. A parábola do servo vigilante, né, que está registrada em Lucas, né, também em outro texto do Evangelho, né, mas aqui nós vamos pegar o texto que está em Lucas 12, 35 até 40, onde Jesus, né, fala o seguinte: estejam preparados, com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier e bater. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles, se os encontrar vigilantes. Porém, considerem isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então, essa parábola aqui, por si só, já nos dá uma ideia, né, do que ela fala, né, fala de sermos vigilantes, mas um pouquinho antes, né, em todo o capítulo 12 de Mateus, Jesus fala de algumas questões importantes, né? Ele tem ali várias coisas que ele fala, e o que a gente percebe ali, né, que na primeira parte, ele fala primeiro com o grupo restrito ali, com seus discípulos, e dá a entender que depois, no final, ele se dirige, ele fala para uma grande multidão. E ali ele tem duas questões importantes, né? Primeiro, a parábola do rico insensato, tá? Que nós já vimos, inclusive, né? Aquele rico que tem uma grande colheita, né? E ele diz, olha, né? Colhi muito,
agora eu vou construir um celeiro novo, enfim, né, vou aproveitar. E aí, nós temos ali, quando Jesus diz, né, louco, essa noite pedirão a sua alma, e tudo isso que você tem, para quem será? Então, essa parábola vem um pouquinho antes. E, ao mesmo tempo, ali, Jesus também fala, depois, um pouco adiante, né, dos 2 servos, que é uma sequência aqui desse texto que nós vimos hoje, e que fala, basicamente, também da questão da vigilância. Então, a primeira, né, isso, como eu já disse, né, aquela primeira parábola que vem antes, ele fala justamente da tolice de depositar toda a sua confiança nas coisas passageiras desse mundo. Então, Jesus primeiro chama atenção, ali na parte anterior, né, justamente daquilo que muitas vezes as pessoas põem a sua confiança, que é nas coisas terrenas e nas coisas passageiras. E num outro lugar também, Jesus fala, né, dos tesouros, né, tesouros desse mundo, que a traça e a ferrugem corroem, né, ele usa essa expressão, e ele diz justamente que nós devemos buscar tesouros que são tesouros duradouros, que é, na verdade, a vida eterna. E no final da frase aqui, né, quando ele fala dessa primeira parte ali do rico tolo, né, enquanto o homem tolo está com o seu coração na terra, o servo vigilante está com o seu coração no céu. É interessante essa frase, né, essa frase não é minha, quando se faz essa análise, né, de onde as pessoas põem a sua confiança. Então, diz aquele homem que era o homem rico, rico no sentido ali de colocar, né, toda a sua confiança nas coisas dele, nele mesmo. Então, diz, ele põe o seu coração na terra. Enquanto que o servo vigilante, aquele que está sempre conectado com Deus, diz estar com o seu coração no céu. É interessante essa frase. Já a segunda parábola enfatiza o mesmo ponto da parábola do servo vigilante, né, como eu coloquei antes. Ela destaca que o servo bom é aquele que age com vigilância, comprometimento e prudência. Então, a ideia aqui, nessa parábola de hoje, é justamente de estarmos sempre vigilantes. E antes, quando eu usei o exemplo do ônibus, né, do trem, nesse sentido, né, quando a gente vai viajar, por exemplo, a gente fica atento, né, a gente sabe o horário que vai sair o ônibus. Claro que os ônibus circulares, isso funciona um pouco diferente, né? Mas quando a gente vai fazer uma viagem, a gente se prepara para isso. A gente fica ali atento para ver a hora que o ônibus, ou sei lá, o voo vai sair. Então, a gente está ali, né? Está ligado, está compenetrado, está o tempo todo pensando justamente, né, naquele momento na viagem. Então, você não quer, de forma nenhuma, né, perder aquela viagem. Então, a parábola do servo vigilante, como nós já falamos, ela é, na verdade, uma lição sobre a vigilância. E a palavra vigilância, né, nós temos no nosso vocabulário também, e por exemplo, as empresas contratam vigilâncias, né, justamente para ficarem atentas, né, claro que é ali no sentido de cuidado também. Mas é interessante aqui, né, quando Jesus usa essa parábola, ele usa alguns termos aqui que a gente precisa entender um pouquinho, né, o que ele quer dizer com isso. Lá no início, ele diz assim, Jesus diz que o servo vigilante tem o seu corpo cingido. Essa é uma palavra que nós não costumamos usar, né, um corpo cingido. Tem uma outra linguagem bíblica que diz em lombo cingido. Talvez cause um pouco de estranhamento, né, essa palavra, um lombo cingido. O que será que significa isso? Na verdade, o corpo cingido ou lombo cingido é uma referência ao costume daquele tempo e à própria vestimenta que eles usavam naquele tempo. Então, as pessoas usavam túnicas, né, eles todos se vestiam mais ou menos da mesma forma, com túnicas muito longas, né, que de alguma forma, às vezes, dependendo do que a pessoa precisava fazer, elas atrapalhavam o movimento da pessoa. Tá? Então, como isso funcionava, né? Quando Jesus diz que eles devem ter a roupa, o corpo cingido. Né? Aqui, então, tem a figura, para a gente entender, tem um cinto, né? No último culto, até, nós vimos também, ali, quando falava da armadura de Deus, ali também falava de um cinto, né? Então, esse cinto era essa imagem aqui, né? O cinto ficava em volta, né? Deixava a roupa presa,
Mas quando a pessoa precisava, por exemplo, correr ou precisava de alguma liberdade maior, ela precisava amarrar, né, essa túnica, subi-la para cima dos joelhos, para ela poder se movimentar, né, para o trabalho, para outras atividades também. Então, isso é a expressão que Jesus usa aqui, né, quando ele fala em cingir o corpo ou cingir o lombo. Quer dizer que a pessoa tinha que estar com essa roupa preparada para qualquer situação emergencial. Então, por isso Jesus usa a expressão aqui, corpo cingido ou lombo cingido. Então, estar preparado com a roupa, né? É isso que, na verdade, Jesus está dizendo aqui. Então, estar com o corpo cingido significa estar vestido de modo adequado para poder agir prontamente. Então, é essa expressão que Jesus usa, diz, um servo vigilante, né, ele está com o seu corpo cingido, ele está de prontidão. A roupa, né, não pode estar ali desarrumada, porque se ele precisar correr, por exemplo, né, ele não vai conseguir. Ele vai tropeçar, ele vai ter dificuldades. Então, por isso, né, quando Jesus conta essa parábola, e nós trazemos ela para o ponto de vista espiritual, o servo vigilante é aquele que está sempre preparado para receber o Senhor. É isso que Jesus está dizendo aqui, usando um exemplo do seu tempo, né, da roupa que eles usavam, mas nós trazendo isso para hoje, né, é isso. Então, o servo vigilante é aquele que está preparado para receber o Senhor. É aquele que está sempre pronto para agir pela causa do reino de Deus e servir ao Senhor de forma adequada, aguardando diligentemente a sua volta. Ainda nesse sentido, né, uma segunda observação, em segundo lugar aqui, diz que o servo vigilante mantém a sua lamparina acesa. Precisamos lembrar que, né, no tempo de Jesus, não havia energia elétrica. Então, as lamparinas, né, tinham um papel fundamental quando as pessoas iam sair à noite. Quem já teve que andar no escuro, né, sabe, quando falta luz, por exemplo, né, o que a gente faz? Bom, geralmente a gente, se não tem uma lanterna em casa, a gente tem que apelar para as velas, não é? Lá em casa, menos a gente apela para as velas, né? Então, acende uma vela aqui, uma vela ali, vai se guiando ali, né, para a gente conseguir administrar a escuridão. Quem já teve experiência, talvez, de andar no interior, né? Como eu sou nascido no interior, eu tenho essa lembrança de criança. Quando a gente saía à noite, às vezes ia visitar alguém, né? A gente sempre ia com uma lanterna, né? Porque podia ter qualquer coisa no caminho, né? Para a gente não tropeçar. Então, não dá para andar completamente no escuro, né? Por mais que a gente conhecesse o caminho, sempre era bom ter uma lanterna, né? Porque poderia ter qualquer inconveniente, né? Uma pedra, alguma coisa que, sei lá, aconteceu que alguém largou ou chutou uma pedra, ficou lá, né? E se eu não enxergar, ela vai me atrapalhar. Então, também aqui Jesus usa o exemplo da lamparina, tá? Justamente porque a lamparina era fundamental, essencial para alguém poder se locomover, né? À noite, né? No escuro, obviamente. Porque se ele não usasse, ele poderia tropeçar. E aí, trazendo isso, né, também nesse contexto, né, diz, os discípulos deveriam viver na expectativa, momento a momento, da volta do Senhor, como se ele fosse um homem voltando de um casamento, né? Então, Jesus usa ali um senhor, né? Sempre quando se fala em senhor, né, se pensa em alguém que tem muita gente a seu serviço, é nesse sentido, né? Então, quando ele voltava, todos os seus servos, né, eles ficavam de prontidão, né, para acolher esse senhor quando ele vinha para casa, né? Então, para a gente entender, né, mais ou menos assim que funcionava. Tem uma frase aqui de um comentarista, né, que ele diz assim: devem estar livres de todos os obstáculos terrenos, para que no momento em que o Senhor bater, se abra para ele a porta, imediatamente, sem distração e sem necessidade de preparo. Os corações dos servos estão esperando seu Senhor. Então, é isso que Jesus está dizendo na parábola. Um servo vigilante, o que ele faz? Primeiro, ele está com a roupa pronta.
diz, o cingido, né? Aquela roupa comprida está para cima do joelho, amarrada, pronta para se ele precisar correr, fazer qualquer coisa, né? Não vai ainda querer se preparar depois. Ele vai estar com a lamparina pronta, esperando o seu senhor, né? Porque ele não pode deixar o seu senhor esperando, né? O seu senhor não vai esperar. Ele tem que estar pronto, né? Então, é esse exemplo que Jesus diz aqui, né? E que esse tal de Kelly aqui, ele traz, né, justamente para dentro da nossa vida cristã. Em ambos os casos, tanto em relação às vestes como em relação às lâmpadas acesas, a parábola indica a necessidade do compromisso em servir, a necessidade de preparação para receber o Senhor. Quando nós olhamos, né, isso que Jesus diz nessa parábola, né, nós trazemos isso para a nossa vida cristã também, né, e é isso que a parábola quer nos ensinar. Primeiro, né, diz um compromisso em servir. O servo, a palavra servo, né, ela justamente já nos dá essa dimensão de alguém que serve. E nós, como cristãos, estamos a serviços do Senhor. Estamos, por outro lado, também esperando ele retornar, né? Esperando a volta dele. E aí tem aqui uma outra parábola que eu não trouxe aqui, mas talvez vocês já ouviram certamente, que é a parábola das 10 virgens, né? Que também tem essa mesma ideia de que elas deveriam estar preparadas para a chegada do noivo, né? Para as núpcias, né? Então, com as lamparinas acesas, né? E aí, não sei se vocês lembram dessa parábola, né? Mas tem aquelas que não tinham abastecido a sua lamparina com óleo, né? E ficam sem óleo. E elas vão lá nas outras pedir emprestado, né? Mas as outras não podem emprestar, porque elas precisam, né, justamente também das suas lamparinas, porque elas também precisam fazer o seu serviço, elas não têm como, né, emprestar desse azeite, né, para os outros. Pensando no sentido da nossa aplicação da vida cristã, né, essa lâmpada, essa lamparina, ela é de cada um de nós. Eu vou cuidar da minha, né, e cada um vai cuidar da sua, não no sentido egoísta, tá? Não nesse sentido. E também a gente olha essa parábola ali das 10 virgens, não é que elas eram egoístas, não, eu não quero repartir, eu não vou repartir. Não é isso. É que no sentido da nossa fé, tá? Nós vamos, se dá para usar essa palavra, nós vamos ser cobrados, cada um individualmente. Deus não vai chegar para mim, né, e dizer assim, eu vou salvar teus filhos porque você tem fé. Não é assim que funciona, né? Quer dizer, cada um é salvo por sua fé. E o mesmo se aplica aqui, né, nesse sentido daquilo que Jesus diz aqui nessas parábolas. Ainda nessa parábola, né, uma terceira questão. Na parábola, Jesus diz que o servo vigilante será graciosamente recompensado pelo Senhor, no sentido de que o próprio Senhor servirá os seus servos. A inversão de papéis é impressionante. Essa é uma cena impensável do ponto de vista humano. Quando Jesus conta essa parábola, né, ele fala aqui do servo e do Senhor, né, de novo, né, temos que pensar, o Senhor é o dono de muitos servos. Na prática, o que acontecia? Sempre são os servos que servem ao seu Senhor. Aqui Jesus diz vai acontecer o contrário. Lá no momento do banquete, quem vai servir é o Senhor, e não os servos. Mostra justamente esse papel de Jesus. Quando Jesus sempre de novo nos convida para nós estarmos com Ele, porque Ele quer nos servir esse banquete. Que é a vida eterna. Então, é muito interessante essa parábola e a forma como Jesus termina, né, na parte final, invertendo a lógica, né, porque não se espera isso de um senhor, não se esperava, né, naquele tempo que um senhor servisse um servo ou um escravo. Isso não acontecia. Mas aqui Jesus diz, sim, mas é isso que vai acontecer. O Senhor é que vai servir aqueles servos que estavam vigilantes. E estar vigilante, né, nada mais é
na verdade, do que estar sempre firme na fé, né? Em outras palavras. E aqui, então, quando o homem volta do casamento, né, que é uma parte da parábola, seus servos o aguardam ansiosamente, prontos para entrar em ação ao seu comando. Ele está tão satisfeito com a atitude vigilante deles que vira o jogo, por assim dizer. O Senhor se cinge com um avental de servo, coloca-os à mesa e serve-lhes uma refeição. Essa é uma sugestão muito tocante de que aquele que veio a esse mundo na forma de escravo, graciosamente condescenderá em servir seu povo novamente em seu lar celestial. Então, isso que nós acabamos de dizer, né? Então, Jesus fica tão feliz quando nós estamos ali firmes, né? Estamos vigilantes, né? Que ele nos oferece tudo isso. Então, é isso que diz aqui no versículo 37, né? Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade, lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Tem um outro autor aqui, né, que fala desse versículo, né? Ele diz que esse versículo é uma das maiores promessas de Deus, né? Diz, não pode haver maior honra para um servo do que ser servido pelo Senhor. Ele dá um exemplo, né? Imaginar a rainha da Inglaterra como garçonete a serviço de seus súditos é nada diante do Senhor do Universo servindo seus servos. Né? Só para a gente ter um comparativo. Né? Portanto, né, essa parábola, ela nos faz pensar, né, de um outro texto que Jesus usa lá em Mateus 26, quando ele diz, vigiai e orai. Então, estar vigilante, estar atento, nada mais é do que isso que Jesus diz lá em Mateus 26, né? Quando ele fala em vigiai e orai, né? Para não cair em tentação. Então, estar atento, estar ligado, né? Sempre ligado, né? Em outras palavras, naquilo que Jesus quer de nós. E aí vem a pergunta, né? Mas quando o Senhor virá? Temos uma previsão? Temos indícios? Nós temos como certo que ele voltará. Essa é a promessa dele. Mas não sabemos quando. Ainda bem que quando a gente vai fazer uma viagem, a gente sabe a hora que vem o ônibus, ou o avião, ou o trem. Nas rodoviárias, nas estações, tem horário. A gente pode se preparar. Mas aqui, nós não sabemos. Por isso é tão importante, né, essa parábola de Jesus quando ele fala em vigilância. E não só pela segunda vinda de Jesus, mas também porque Jesus pode nos chamar. Nós também não sabemos. Então, essa mesma vigilância, né, que fala da vinda do Senhor, também se aplica à nossa vida diariamente, porque nós nunca sabemos o dia que Deus nos chama, né, para ficar com Ele. Então, por isso é que Ele nos convida, Ele nos instiga, né, a nós estarmos sempre conectados, estarmos atentos para não perder o bonde da salvação, né? Nós poderíamos dizer assim, porque não sabemos exatamente a hora que ele vem. Talvez seria mais fácil nós sabermos, ou não. Talvez não, né? Talvez não faria muita diferença, né? Para quem não está muito vigilante, talvez isso também não resolva muita coisa. Mas ele vem, né? E por isso, Jesus justamente coloca ali, né, que temos que estar sempre em vigília, né, como era uma palavra que eles usavam, porque eles tinham os horários ali, né, que eles tinham que trocar as guardas, enfim, eles usavam isso, a palavra como vigília. Os servos vigilantes estão sempre prontos em seus postos a qualquer vigília da noite, enquanto aguardam o retorno de seu Senhor. Por isso, eles são verdadeiramente
bem-aventurados. A maior ou a melhor vigilância que nós podemos ter é, de fato, estarmos sempre firmes em nossa fé em Jesus Cristo. É isso que, na verdade, nos salva. E se nós temos fé, obviamente, nós vamos buscar constantemente estarmos sempre ligados e conectados ao nosso Senhor. Portanto, para finalizar, o servo vigilante está sempre esperando. Pode ser hoje, pode ser daqui a 1 minuto. Não sabemos. Por isso, Jesus nos convida a estarmos sempre vigilantes e sempre preparados. Que Deus Espírito Santo assim o conceda. Amém. Bem, agora nós vamos à segunda parte, né, do nosso estudo. Para quem está participando pela primeira vez, né, nós sempre temos essa primeira parte mais expositiva, né, e agora nós temos o nosso debate aqui, as perguntas, as observações, né, que enriquecem sempre muito, né, aquilo que a gente expõe inicialmente, né, e vai continuando aqui, né, esse debate também, né, ou com perguntas, observações, enfim, né, para a gente enriquecer também, né, essa parte inicial que nós falamos aqui sobre vigilância. Portanto, a palavra está aberta, né? Só uma colocação assim, né? Até porque é meio pertinente. Outro dia nós estávamos conversando no caixa, né? E daí alguém falou assim: realmente, eu acho que a gente está chegando ao fim dos tempos, né? Porque é muita coisa trágica, é pandemia, é tudo. Daí eu olhei para minha colega e disse assim: tá, e digamos que o mundo fosse acabar amanhã, tu está preparada? Ela, ai, como assim, Gi? Não, eu quero saber tu. Seria salva? E ela disse, eu acho que sim. Eu digo, mas o eu acho não vai te salvar. Eu digo, tu vai ter que ter certeza. E daí ela disse, é bem sério, né, a situação. Eu disse pra ela, pois é, a gente tem que estar todo dia preparado para o final, né? Será que a gente está realmente preparado, sim? Certo, certo. Esse texto aqui tem outro que fala, né, dos sinais, né? Não, esse aqui não aborda isso, né? Mas é um outro texto que é interessante, né, lá de Mateus, né, que fala dos sinais, né? Mas tem uma pergunta que eu fiz esses dias para os confirmandos. Perguntei, se vocês morressem hoje, né, vocês teriam certeza da salvação? E aí, claro, depois expliquei para eles que eles sempre deveriam ter certeza. Perguntei, vocês têm fé? Sim. Bom, se vocês têm fé, então se pode ter certeza. É claro que esse texto também, né, ele nos chama justamente para a gente ter esse cuidado, essa vigilância, né, porque na volta de nós há muita concorrência, né, em todos os sentidos, né. Então, por isso que nós somos aqui convocados por Jesus, a dizer assim, né, para a gente ficar atento, se manter ligado, né, dá para dizer assim, né, para não perder o bonde, né. Quem mais tem alguma pergunta, alguma observação? Pastor, Fala, Vera. assim, esse final, Jesus vai voltar de surpresa, de repente, será que a gente está preparado? É que nem a morte, Sim. né? A morte acontece, a pessoa sai de casa, sofre um acidente, morre aquela coisa, ou, né, até um infarto, como foi. Então, eu tenho a impressão que é assim. Mas quando o senhor estava falando isso aí, eu ainda comentei aqui. Mas eu tenho a impressão, olha como é que a gente fica meio que imaginando, fantasiando a coisa, né? Eu acho que vai ser assim que nem quando Jesus foi pregado na cruz, assim, sabe?
teve todo aquele tempo, teve aquele arrependimento do ladrão lá, né? Então, eu penso que quando Jesus voltar, vai ser uma coisa assim, ele vem, mas, tipo, vai dar o tempo. Meio que nem médico, quando o paciente está no terminal ali, chama os familiares para se despedir e ficar meio que em paz, sabe, as coisas. Eu tenho essa impressão assim Existem os que as sinais coisas hoje, né? acontecem. Na verdade, hoje já existem esses sinais da volta de Jesus justamente para alertar as pessoas. Acho que é isso que vem na parábola que o pastor trouxe aí, né? Dos vigilantes, né? A gente está vigilante e acordar de que, tipo, né? O mundo está chegando ao fim, Jesus vai voltar e a gente está preparado ou não, né? No meio da história, a pessoa perguntou, Mas eu conversou também sobre acho que o sempre. voltar. De repente, a Não, pessoa- mas eu também acho que sempre Jesus chega de vai ter o repente. tempo, assim como o malfeitor lá na cruz teve, né, a oportunidade, até porque Deus não quer o mal de ninguém. Na verdade, a intenção é que todos sejam salvos, né? Essa é a vontade de Deus para todos nós. Então, claro que ele vai dar oportunidade para todo mundo, né? Crer nele e ter essa chance, né? A, E ques- mesmo até quando ele voltar, eu acho. a questão é, fazendo um comparativo, né? Quando Jesus nasceu e foi anunciado como Salvador, quantos acreditaram? Poucos, né? Ah, sim, Jesus ele vai mostrando os sinais, né? A questão é, né, se as pessoas conseguem ler os sinais, né? Isso que a Tuca colocou também, né? Ah, acho que o mundo está chegando no fim, né? Tá, mas e daí, né? Está preparada? Mas a leitura também que as pessoas fazem disso, né? Quer dizer, aí nós cristãos, né? A gente tem primeiro essa convicção, né, de que nós estaremos com Jesus e precisamos ter essa convicção, né, pela fé, né? Por outro lado, né, a gente percebe também que nem sempre o mundo consegue ler tanto isso, né, de que essa volta vai acontecer, né? E mesmo no meio cristão, muitas vezes, né? Se a gente sair perguntando por aqui, de uma forma geral, digo, muitas pessoas não têm essa ideia, mesmo de igrejas cristãs, né? De que Jesus vai voltar um dia. Mas isso que a Vera colocou está dentro desse mesmo contexto, né? Sim, Jesus vai voltar, mas talvez nós não estejamos vivos. Talvez não. Então, sim, também a morte, né, Vera, ela é um outro momento, né, um momento, na verdade, crucial, né, momento da decisão, né, se nós estamos na fé, nós vamos com Jesus, certo? Então, quando Jesus voltar no juízo, nós vamos lá comparecer de novo, ressuscitados, com o nosso corpo glorioso, né? Isso, a Bíblia é clara nisso, e vamos estar lá do lado dele, né? Aí em festa, né? Recebendo assim, o diploma, né? Olha, você vai estar comigo aqui, ó, certificado, né? Assim, para a gente entender mais ou menos, em termos práticos, né? Como isso poderia ser, né? Eu sempre comento que a auréola, né, pastor? Sabe, vai já estar. Não, eu digo a auréola, vai estar ali, né, os anjinhos, que vão estar com Deus, no caso, né? Essa é a linguagem que eu uso com as pessoas quando a gente tem oportunidade. Eu quero ter esse gosto, né? Eu tento estar preparada. A certeza, mesmo que a nossa fé seja do tamanho de um grão de mostarda, e é dito que é, essa certeza, não sei, eu acho que só Deus tem, né? Eu não sei, eu não consigo, digamos, eu tento querer saber mais, eu tento querer aprender mais, eu tento ficar melhor preparada. Eu não sei se seria por aí, mas eu tento isso, né? Ser do bem, fazer o bem, querer o bem. Acho que é umas coisas mais ou menos assim, digamos que seria o que eu me sinto
preparada, né? Porque acredito que eu sou assim, que eu me tenho assim, porque Jesus habita o meu coração, sabe? Eu acho que é por isso, né, Lu? Se a gente tivesse que, assim, descrever, né, ou se alguém perguntasse para nós o que que é ser vigilante, o que que a gente diria? Perdão, pessoal, o senhor pode repetir? Se alguém nos perguntasse, ou se a gente tivesse que explicar para alguém assim, né, o que que é ser um servo vigilante? Eu penso que é estar alerta, alerta contra os perigos, né, as tentações, Consciente tudo. dos seus pecados, arrependido, se possível, né, pastor? Perdoados, não sei, mas pelo menos arrependidos, né? Porque a gente sei lá, não dá nem botar um percentual de lado ruim e de lado bom, né? De lado falho e de lado tentando acertar. A gente tem essa força muito grande dentro da gente, essa luta muito grande dentro da gente. É que eu vejo assim, né, pastor? Todos somos pecadores, todos somos seres humanos pecadores. Por mais que tu tente acertar o tempo inteiro, tu não vai conseguir. Então, eu vejo assim, o ser vigilante é justamente isso, é tu tentar fazer né, o bem, seguir os ensinamentos, né, fazer o que é mais correto, a vontade de Deus, e tá cuidando para não cair em tentação. Acho que é isso, mas mesmo assim, Jesus pode voltar e tu tá pecando, porque, tipo, nós somos pecadores, né? Isso a gente tem que, assim, ter bastante clareza, né? Na verdade, né, a gente peca o tempo todo, Sim, concorda? O tempo todo, sim. Sim. o tempo Aí Eu todo. foi, acho, não. viu, Eu pastor? Aí acho. foi a sensação que eu fiz da morte. Tu sai, tu é atropelado na esquina ali, sabe? Tu não sai para ser atropelado, mas acontece, um doido vem, te atropela, ou tua distração. Então, quando eu disse quando Jesus volta, é por isso. Então, nós somos pecadores. De repente, ele está chegando na minha frente, eu estou cometendo um pecado que não deu tempo do meu arrependimento ainda. Então, aí é a hora que eu digo que eu acho que O que salva é a fé, né, mãe? Então, isso vai, vai te dar esse tempo ali, sabe? De toda essa conscientização. É a impressão que eu tenho. Eu Na não sei se verdade, aqui, pode falar. não sei se aqui não caberia também a gente estar vigilante no sentido de ter certeza que a gente está seguindo, tendo uma fé que vai nos salvar. Também acho que no sentido de continuar firme na fé em Cristo, né? Eu acho que também, não sei se entraria aí, não sei se eu estou muito fora com essa colocação, mas também estar vigilante assim para não se deixar levar por outros tipos de talvez de pseudo formas de assim de ser salvo, de encontrar a salvação. Acho que porque na verdade se eu pensar em termos de pecado, aí eu acho que é meio desesperador assim, né? Porque a gente peca o tempo todo por pensamento e se Deus nos buscar bem no momento que eu estou pensando mal da minha vizinha, por exemplo, né? Eu fiquei pensando assim agora, talvez eu esteja viajando, né? Mas eu penso que eu também no sentido de eu ficar firme na minha fé cristã, assim, né? E não me deixar levar por outras vãs filosofias, como a Bíblia mesmo fala, né? Não sei se está muito fora. Não, o que nos salva é a fé em Jesus Cristo, certo? Mas eu continuo sendo um pecador. Isso é líquido e certo. E a gente peca, de fato, a todo momento, certo? Então, Só que a todo momento Deus nos dá a oportunidade também. Então, eu acho que por mais que a gente peca, é pecador, Deus nos escolheu, Deus nos quis salvar, Deus nos quis cuidar. E eu acho assim que pecar a gente está pecando a todo instante, mas a todo instante a gente está tendo a oportunidade dele, de arrependimento. E eu acho que eu acredito que a minha fé, eu tenho que confiar que eu vou ser salva. Eu tenho que fazer o possível e confiar. Eu sei que Deus vai me salvar, que Deus já me salvou. E eu penso que é assim, que não
por mais pecar, estamos pecando sempre, mas Deus sempre está dando a oportunidade para a gente tentar melhorar cada vez mais. É por aí, Adriana, né? Essa ideia, né? Mas nós somos pecadores, certo? Não tem como, a gente peca, continua pecando, certo? Que nem a Jane falou, né? Se a gente ficar pensando assim, né? Bom, se eu morrer nessa hora, sei lá, eu sofro um acidente, né? E tô com algum pensamento errado naquele momento. Eu vou para o inferno por causa disso, vou ser condenado? Não, eu acho que não. Não, é exatamente isso. Porque Não. senão, não é por isso, né? É porque Jesus fez tudo por mim. Ele me salvou, Sim. certo? E essa vigilância é justamente eu assim, digo assim, Jesus, eu quero ficar agarrado em ti. Pela fé, né? Para a gente entender isso. Eu vou ficar agarrado em ti, porque é só assim que eu vou conseguir ser salvo. Apesar dessa minha condição, né, da nossa condição. Então, nós vivemos o tempo todo. E estar vigilante é se agarrar em Jesus. É isso. É a gente ficar agarrado nele. Porque sempre a vontade dele que prevalece. É sempre a vontade dele. Tu pode chorar, gritar, pedir. A vontade dele é a certa. Ele sabe o porquê das coisas. A gente Sim, perde pessoas exatamente. que não quer perder. E Deus sabe o porquê, depois tu acaba entendendo. Talvez nessa vida nem sempre, né? Talvez não, né? Talvez não, né? Às Talvez vezes não. não. Às vezes não. Às vezes lá a gente vai encontrar quem a gente, né, gostava Sim. muito, né? Mas a vigilância, claro, por outro lado, né, também não podemos esquecer isso. Quando Jesus nos chama a vigilância, é também, né, de nós sermos muito cuidadosos com a nossa vida espiritual, certo? Justamente qual é o risco? Quando nós não somos vigilantes e não cuidamos, há um risco, sim, de nós, quem sabe, perdermos a fé. Aí é tragédia. E quando Jesus justamente chama a vigilância, isso também vale para a nossa fé, né? No momento que eu tenho fé, né, a fé é uma obra de Deus, certo? A gente aprende isso lá, né, na instrução, quando pela água, pelo batismo, mesmo a criança recebe a fé. Mas depois, em nossa vida, Deus nos dá a fé através do Espírito Santo. Agora, a responsabilidade de cuidar dessa fé, essa é minha. Aí também entra essa parábola em termos de vigilância, né? De nós estarmos cuidando muito bem da nossa vida espiritual. O risco é de nós perdermos a fé. Aí sim, né? Aí é tragédia, porque o que nos salva é a fé, né? Fé e Então, o temor, né? sim, exatamente isso. Então, a fé, né, é aquilo que me garante, né? Porque eu estou me apegando em Jesus, né? Isso é fé. Eu me agarro nele, me valho dele, né? Por aquilo que ele fez por mim. Né? E é isso, né? Que, como a Adriana colocou, a gente se apega nele, porque se a gente ficar querendo se valer de nós, aí não tem salvação, porque nós não conseguimos, né? Ele fez por nós, né? Agora, essa vigilância é justamente a gente estar sempre com a nossa fé em dia, né? Dá para dizer assim, né? Então, essa a vigilância que Jesus fala aqui também. E para nós zelarmos muito, né? Justamente por essa fé de mantermos essa chama acesa, né? Alimentando, cuidando, né? Para que quando ou vier a nossa hora, ou quando ele voltar, né, que essa chama esteja de fato acesa e a gente esteja pronto para poder ir com ele. Né? É nesse sentido que essa parábola também nos admoesta, né? Para a gente ficar muito atento à nossa própria fé também, né? E aí entra, acho que a Vera também falou, né? A partir do momento que eu tenho essa fé, eu, como consequência, eu vou fazer o bem, eu vou, né? Eu acho que está bem colocado, assim, né? Eu vou procurar fazer o melhor, porque eu também tenho uma responsabilidade, né? Como eu tenho fé, eu também tenho uma responsabilidade. Eu acho que vem bem ao encontro, né? Essa questão também. Sim, sim. Zelar da fé, né? É tudo isso, né? É continuar alimentando essa fé, fazer ela ficar ativa, né? É isso que a Vera coloca quando a minha fé é ativa, ela está produzindo, né? Ela produz.
Então, ela produz coisas boas, ela produz o bem, ela produz o perdão, ela produz uma série de frutos, né? Que nós já trabalhamos lá no início, né? Quando falamos dos frutos do Espírito. Então, eles são todos consequências da fé. Então, por isso é tão importante, né? Eu zelar, cuidar muito bem da minha fé. Né? Porque, na verdade, é ela que me salva. Então, essa responsabilidade, sim, né? Ela é minha também, né? E isso Jesus também nos ensina nessa parábola. Oi. Tá, não estou conseguindo ouvir, acho que está com... Eu lembrei A também. Não, Tá tá baixinho, né? bem Muito baixinho. baixo, Nanda. Agora melhorou? Não, ainda não. Então deve ser meu sinal. Deve ser a distância. Agora Tá melhorou um melhorando. pouquinho. Tá. Eu lembrei também a questão de quando Moisés estava com o povo de Deus no deserto, ainda já quase chegando em Canaã, quando eles falaram mal de Deus, eles ficaram zangados e Deus tirou e mandou as cobras venenosas, né? E aí Deus falou para Moisés fazer a serpente de bronze e para o povo ser curado, aqueles que tinham sido picados, tinham que olhar para a serpente e acreditar que assim eles seriam salvos, seriam curados. E para nós, eu penso que a vigilância é mais ou menos nesse sentido da gente estar sempre olhando para a cruz, né? Assim como o povo que foi picado e olhou para a serpente para ser curado, a gente está sempre em pecado e a gente precisa estar sempre olhando para a cruz, porque Deus fala, né? Crê e será salvo. Então, a gente está sempre olhando para Jesus, já que ele morreu para nos salvar, e a gente está sempre vigilante nesse sentido. Bem colocado, Fernanda, né? Bem lembrado, esse texto lá do Antigo Testamento, né? De Moisés no deserto, quando vem as serpentes venenosas, né? E Deus manda Moisés levantar em forma de uma serpente, né? Que simboliza a cruz, né? Isso depois tem um comparativo lá no Novo Testamento, exatamente isso, né? Nós sempre olhamos para a cruz vazia, o sacrifício que Jesus fez lá, e disso que nós nos valemos, né? Mas é isso que a Adriana também antes colocou, né? A gente se vale daquilo que Jesus fez. Que bom que nós temos isso, né? Que bom que nós temos para onde olhar, né? E onde colocar toda a nossa confiança, né? Para nós podermos ser salvos. Então, como seria desesperador se a gente não tivesse para onde olhar? Que bom que nós temos para onde olhar e onde nos apegar, né? E é isso, de fato, né? É isso que é a nossa salvação, aquilo que aconteceu na cruz. E é para lá que nós dirigimos sempre o nosso olhar, né? Aquilo que Jesus fez por nós lá na cruz. Eu vou pedir que todo mundo abra a câmera, né? Quem puder, e alguém faça um print da tela aí para a gente ter um registro aí do nosso encontro de hoje. Outra vez a Silvia, acho que tirou, não sei se fez um print ou tirou uma foto. Pode ser, Silvia. Vamos todo mundo abrir a nossa câmera aí, né? Para todo mundo ficar Sacanagem, bonito, né? Será que a gente bonito está na bem foto, né? arrumado? Nós somos 3. Olha lá, todo mundo sorrindo aí agora. Avisa aí quando tiver, ok? Quem é que vai tirar o Silvio? Não sei. Acho É a que A Silvia Silvia. vai tirar? É. Mas ela não está aparecendo. printou, Silvia. Mas tem gente Capricho. com fechado aqui Só para um nós. pouquinho, A gente vocês estão me sair bem. ouvindo agora? Sim. Agora está. Sim. Eu tô com um problema que eu não consigo, eu não sei o que eu configurei aqui no meu Note, eu não consigo abrir o áudio. Meu áudio aqui no Note não está funcionando, então eu tive que conectar no telefone. Eu dei um print, eu vou colocar, só que nós vamos ter que fazer o seguinte, não cabe todo mundo na tela. Mesmo eu tendo uma tela cheia aqui. Peraí, eu vou Eu tirar acabei de fazer um print, só que ficou 6 pessoas de fora.
Tá, ô, gente, Para 4 pessoas, peraí. Eu tenho Dá para colocar a mosaico? extensão que Eu tirei uma Dá pra foto colocar aqui, eu acho que mosaico? apareceu todo mundo. dá pra aumentar. Isso aqui é do Google Meet, né? eu Coloca tenho em a extensão, eu coloquei, mas eu coloquei só. Ele não abre todo mundo. Eu tenho Que essa estranho. extensão, eu coloquei. Ele não abre todo mundo. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou. Nanda, aparece, Nanda? Eu vou dar vários prints e vou fixar quem não aparece. Ah, entendi. É porque lá nas configurações dá para te botar até 96 pessoas, se eu não me engano, na página. Eu sei que eu faço isso. Eu tirei uma foto aqui da tela do meu computador, acho que apareceu todo mundo. Ah, beleza. Aí depois eu vou tentar tirar as sobras aqui, fazer bonitinho, vou deixar todo mundo bem bonito na foto, tá? Pode ficar tranquilo. Tá? De preferência. Eu fiquei rindo para a foto ali, queimei o que eu estava fazendo. Tá gravando ainda, tem que tirar a gravação. Tá gravando, pessoal. Ainda tem que se... Tira. Vocês têm que se comportar ainda, tá gravando, tá? Tira. Eu tirei uma foto antes, tá? Não, a gravação. Não, vamos só terminar, então depois a gente tira a gravação, né? Para a parte mais informal a gente faz depois, né? Mais uma vez, não sei se alguém tinha perguntas ainda, que eu já estou encerrando aqui, né? Talvez não tenha perguntas. Né? Alguém gostaria de fazer algum comentário? A Cristiane, como anfitriã. Só quero agradecer que os meus convidados vieram até a minha residência, mesmo virtualmente, né? Estou bem feliz. Muito bom. Muito bom. Agradecemos mais uma vez, Cristiane, né? Agora você vai ter que Isso é servir muito o bolo, bom, a gente né? sempre que Como a gente possível. combinou antes. Fica para a próxima. Tá. Mas a gente agradece muito, Cristiane, né, por ter disponibilizado a tua casa virtual, né, para nós aqui podermos fazer o nosso estudo de hoje. Né? E já fica aí o convite, né, para quem quiser ser o anfitrião, né, o anfitrião para o nosso estudo, o próximo estudo. Também quero aproveitar para comunicar que nessa, né, agora nós estamos encerrando o bloco dos estudos das parábolas. Tá? Acho que foram 8 ou 9 parábolas que nós estudamos, né? E agora a gente vai começar uma outra temática, né? Ainda vou verificar essa semana qual a temática, mas a ideia é fazer sobre os heróis da fé. Pegar que legal. Show. Personagens importantes, né? Contar um pouco da sua história, né? O que eles viveram e o exemplo, né? Que eles são para todos nós. Alguns conhecidos, outros mais desconhecidos. Né? Tem alguns pouquíssimos conhecidos ou quase não falados, né? Que a gente quer também trazer aqui para a gente conhecer um pouco, né? Dessa trajetória desses, a gente chama de heróis da fé, né? Personagens importantes, assim, que de alguma forma podem nos inspirar, né? Para a nossa vida de fé também. Né? Adriana, queria falar? Cadê a Adriana? Adriana tinha levantado você levantou a mão virtual? Não, acho que não, acho que eu estava me coçando. Não, aqui embaixo tem uma mãozinha, ó, vocês podem fazer isso aqui, vocês podem clicar na mão, ó, e ela aparece. Eu estava testando. Eu estava fazendo um teste, desculpa. Vocês podem, quando quiserem usar a palavra, né, vocês podem clicar ali, né, e pedir a palavra, aí, né, também funciona, é bem legal, né. Tem um outro recurso aqui que eu ainda não usei, mas eu vou usar. Na tela a gente faz assim, né, pastor? Se a gente está na tela, a gente faz assim, né? E a gente pode usar também, que são salas de trabalho. A gente pode dividir, por exemplo, em 2 grupos, e aí a gente pode, assim, aleatoriamente divide os grupos, né, e vão para 2 salas ali, podem discutir um assunto, né, e aí depois volta todo mundo para a sala geral, dá para fazer, é bem legal, dá para fazer umas coisas bem interessantes aí. Eu faço isso com os meus alunos, né? Eu brinco com eles, né? Assim, agora eu vou abduzir vocês, né? Levar para uma sala separada e depois eu trago todo mundo de volta, né? Eu sei que os comentários no computador tu consegue falar com uma pessoa, né? No celular eu nunca fiz isso.
Mas tu consegue, por exemplo, mandar mensagem só para uma pessoa, né? Não necessariamente para o grupo inteiro. Aqui? No Google Meet. Isso eu sei no computador. No celular eu não sei porque eu nunca fiz. Não, eu não sei. Como eu sempre só uso mais a parte falada, assim, aqui eu não uso muito, né? Bom, pessoal, Mas olha só, pastor, antes de tu terminar, né, as vantagens que a gente tem de fazer o estudo bíblico online. A gente está reunindo aí pessoas que já foram da congregação, que é da família, né? A Fernanda, a Tivone, que a gente pode ver lá em Campo Grande, né? No Mato Grosso do de Sul. Campo Grande, é isso? Bênção, a Fernanda, a Uau. Tivone. Até outro horário lá. Que hora é aí, Nanda? Não, lá é mais cedo, né? Tá muda, ela Fernanda. fechou. O microfone está desligado, Fernando. 20 para as 9. A gente conhece Campo Grande, viu, Fernando? Oi? A gente conhece Campo Grande. A gente adora. Nós já moramos em Dourados. Eu fui pastor em Dourados. Legal. Há muito tempo isso já, né? Mas há tempo ainda, na época ainda o pastor Oswaldo Reinholtz era vivo ainda. Isso faz muitos anos, né? Aí depois veio o que está agora, né? O Carlos Williams, né? Na mesma congregação, mas a Celi e a Cirlei moram aí ainda, né? Então, se encontrar elas, manda um abraço nosso aí para elas. Obrigada. A gente manda. Bom, vamos terminar com a oração da bênção, depois eu desligo a gravação e a gente continua batendo papo, tá bom? Então, vamos fazer a oração da bênção, né? Vamos. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Amém. Deixa eu encerrar a gravação aqui. Abrir o microfone. Essa é a parte boa. Tu nem gosta de conversar.